Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Oremos. Pai, nós te pedimos nesse momento, abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos receber a tua mensagem, que nós possamos compreender, ouvir a tua voz e obedecê-la. Fala aos nossos corações, humildemente te pedimos, aplica a tua palavra em nossas vidas, porque nós queremos ver os frutos que dela fluem sobre aqueles que a obedecem. Nós te pedimos humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Essa é uma passagem que aparece nos 3 evangelhos sinóticos, irmão, Mateus, Marcos e Lucas, e fala-nos a respeito da cura desse homem leproso. O evangelho de Mateus, ele coloca esse acontecimento antes daquele da cura da sogra de Pedro. No entanto, não há nenhuma contradição aqui, porque, na verdade, pode ter ocorrido tanto dois milagres, ou como o fato de Marcos estar trabalhando com um resumo. Ele nos disse aqui nos sermões anteriores que Jesus percorria as sinagogas ensinando. Então pode ter acontecido entre um ou outro período dessa primeira viagem de Jesus pelas cercanias de Cafarnaum, pregando nas sinagogas. Uma coisa importante que nós temos que notar é o seguinte: nós estamos encerrando hoje o 1º capítulo de Marcos. O relato de Mateus a essa altura já está no capítulo 8. A pregação retrasada, em que nós vemos a autoridade de Jesus no ensino, é o que o Mateus ele desmembra em todo o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6, 7 e capítulo 8 é mais ou menos o mesmo momento histórico que nós estamos vendo aqui. Então, seguindo a dinâmica, nós estávamos falando a respeito da autoridade de Jesus, que com a sua palavra Jesus fazia discípulos, convertia pecadores, chamava pecadores ao arrependimento. Com a sua palavra ele falava e ensinava nas sinagogas dos judeus como tendo autoridade. Então Jesus dizendo assim, como Mateus ele nos desmembra isso, Jesus dizendo assim no Sermão do Monte: Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então Jesus estava ali porque ele era o autor daquelas palavras. Depois nós vemos também nesse contexto a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos. E o sermão domingo passado, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. E então Jesus também, somente com o poder da sua palavra, cura dezenas, talvez centenas. E se nós disséssemos que foi milhares de pessoas num só sábado, nós percebemos então uma grande mudança no cenário religioso dos judeus. Nunca antes na história dos judeus, nunca antes nenhum profeta estava realizando as coisas que Jesus estava realizando em termos de cura e a doutrina a respeito da autoridade sobre os demônios. Se nós vamos então observar, vamos dar um zoom bem grande aqui nessa passagem. É um milagre que para nós também é novidade na leitura aqui do Evangelho. É a primeira vez que algo desse tipo aqui acontece. E vamos observar os seus pormenores.
para nós aprendermos mais a respeito da autoridade de Jesus sobre as enfermidades, sobre a soberania de Deus, a soberana vontade de Deus em fazer as coisas que lhe apraz, a oração suplicante, a importância de rogarmos, de suplicarmos o favor de Deus, e a importância muito maior que há em obedecermos do que em termos experiências espirituais. É muito mais importante nós obedecermos a palavra de Deus do que esperarmos por experiências pessoais com Deus. Ok? Versículo 40, então, começa nos dizendo assim: aproximou-se dele um leproso. Irmãos, que enfermidade é essa que a Bíblia chama de lepra? É a hanseníase, aquilo que nós chamamos de lepra hoje? Não somente. Mas lepra, aqui nesse momento aqui, o significado da palavra é uma série de outras enfermidades cutâneas também manifestavam-se com gangrena, com morte dos tecidos. Então não somente a hanseníase, como outras enfermidades na pele, na carne, também eram chamadas de lepra. Isso para nós não importa se esse homem tinha hanseníase ou algum outro tipo de inflamação na pele. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte: por que o milagre é narrado com detalhes? Nós temos o primeiro milagre de cura de Jesus, agora há pouco, ele chega na casa de Simão, estava ali a sogra dele, a sogra do Simão, enferma, com febre, deitada. Jesus toma-a pela mão, repreende a febre e ela fica curada instantaneamente e passa a servi-los. E depois, ao cair da tarde, findando-se o sábado, já na noite, uma multidão de enfermos é trazida para Jesus e ele os cura somente com a sua palavra, e ele os cura de maneira miraculosa. Então ali havia certamente cegos, mudos, coxos, mancos, aleijados, enfim, uma infinidade de enfermidades que o autor não se preocupa em contar detalhadamente. Mas esse ele destaca. Esse milagre, a cura dessa enfermidade, ele destaca para nós. E por quê? Porque a cura dessa enfermidade tem uma grande importância no seu significado simbólico. Porque qual era o significado da lepra? O significado simbólico da lepra. Então, a lepra e outras enfermidades da pele era um símbolo da impureza cerimonial. Ok? Então, na Bíblia, irmãos, há uma grande preocupação com as condições sanitárias da comunidade local. Eu não sei, eu nem pesquisei isso, mas a descoberta da vida microbiana, de bactérias, de vírus e coisas desse tipo, de infecções causadas pelos micróbios, é muito recente, tá? É algo muito novo. Nós temos 2000 anos da era cristã e não temos, caso eu esteja enganado, mas não temos 200 anos da descoberta da vida microbiana. Então, por exemplo, na antiguidade, as pessoas que estavam nas guerras, nas grandes guerras, elas morriam muito mais das infecções do que dos ferimentos. Porque a pessoa recebia um ferimento de flecha ou de bala na perna, no braço, e o médico lá com o serrotinho para fazer a amputação, amputava esse aqui, pegava um pano, enxugava o sangue desse, enxugava e já ia com o serrote amputar a mão do outro. Então, a febre, a infecção era transmitida pelo sangue de maneira que eles não sabiam, e de repente a pessoa que tinha sofrido um ferimento de flecha agora estava infectada de um micróbio, pegava uma febre e morria. Morria da cirurgia, morria da infecção e não, né? Então, se não me falha a memória, quem descobriu isso foi o Pasteur. Ele descobriu a vida microbiana e demonstrou lá com experimentos. E aí o pessoal falou: opa, peraí, tem que lavar as mãos, tem que ferver a água, tá? E hoje nós temos todo esse cuidado que nós temos, né? Mas aqui ninguém sabia. E quando nós lemos a lei de Moisés, nós vemos o cuidado de Deus com essa questão sanitária. Porque os judeus, eles tinham muito cuidado com todo o fluxo sanguíneo, o fluxo menstrual feminino, até o fluxo seminal.
da relação íntima. Então toda pessoa que tivesse um fluxo, ela estava impura, ela não podia tocar as outras pessoas. As pessoas naquela época certamente não entendiam o porquê. Obedeciam porque era uma questão de ordem religiosa, um mandamento de Deus. Olha, quando você tiver um fluxo, você está impuro até o entardecer. Mas é claro que Deus estava protegendo o povo de questões de enfermidades, de doenças contagiosas. Ok? Então em Israel, quando uma pessoa estava leprosa, e como lepra nem sempre é só hanseníase, mas uma série de outras doenças que também são contagiosas e transmissíveis, essa pessoa era afastada da sociedade. Ela era levada para fora da cidade, ela ficava ali em observação até que ela fosse ou milagrosamente curada ou que morresse. Ok? Então um levita, uma pessoa da tribo de Levi, não era um músico, né? Um levita pegava esse leproso e conduzia-o até fora da cidade, e esse levita tinha que banhar-se, e ele estava impuro até o entardecer. Ele não podia tocar uma comida, não podia tocar um utensílio. Caso ele pegasse uma bacia de metal, aquela bacia de metal tinha que ser lavada. Caso ele pegasse uma bacia de pau ou de madeira, de pau ou de barro, teria que ser inutilizada. O barro tinha que ser queimado e o barro tinha que ser quebrado e o pau tinha que ser queimado. Por quê? Porque você não pode arriscar que a enfermidade que estava naquela uma pessoa se espalhasse, né, naquela comunidade toda. Irmãos, recentemente nós tivemos um caso de epidemia de ebola na África, né? Assustou todo mundo e todo mundo achava que, meu Deus, agora dessa vez o ebola pegou para arrebentar mesmo, porque os caras já tem gente na Europa, tem gente nos Estados Unidos com ebola, e agora a coisa desandou. Você imagina se chega aqui no Brasil, aquelas favelas do Rio de Janeiro com esgoto a céu aberto, o pessoal tudo ignorante, aí acabou de vez, né? Acabou de acabar. Mas não, irmãos, porque o grande problema do ebola não é nem tanto a questão do contágio, mas a maneira com que as pessoas fazem o funeral dos que morrem de ebola. Então lá tem todo o ritual dos filhos, dos genros terem que lavar o corpo, e eles ignoram o fato da pessoa ter morrido de uma enfermidade tão séria como essa, que é o ebola. E eles seguem ali o ritual da crença deles e não isolam o enfermo, né? Se uma pessoa que está ali morre por causa do ebola, e morre 2, 3 ali, se fosse feito um isolamento imediato, né, teria sido contido muito mais rapidamente. Mas, tanto é que os casos que houveram nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas já ficam em quarentena ali e tal, são tratadas, e nem, se eu não me engano, o caso nos Estados Unidos, o camarada nem morreu, só o caso lá na Inglaterra, que o missionário morreu, mas nos Estados Unidos nem morreu, e ninguém mais ficou contagiado lá, ninguém pegou ebola, porque todo mundo tomou cuidado. Isso era o que Deus ordenava na lei. Enfermidade, fluxo sanguíneo, se você tocar, você está impuro, não toque em mais ninguém. Lave-se, aguarde, se no outro dia você manifestar uma febre, você vai para fora da cidade também. Né? Então esse era o princípio. Quando há enfermidade, quem está fora não entra, quem está dentro não sai, e assim preserva-se. É o cuidado que Deus tinha. Porém, criou-se uma mística, a palavra nunca diz isso, mas criou uma crendice na cabeça dos judeus, que quem estava leproso estava amaldiçoado, por causa do acontecimento lá em Números 12, quando Miriam contraria o fato de, peraí, por que o Moisés é o líder da porcada, se eu e o Arão também fazemos parte disso tudo? Se fui eu que salvei a vida dele no cestinho, se foi o Arão que foi encontrar-se com ele no deserto, se foi o Arão que fez o cajado em serpente diante do faraó, por que o Moisés tem essa primazia? Então a Miriam, seduzida desse sentimento, recebeu a dura punição de Deus, tornou-se leprosa. Só que de uma forma miraculosa também. Não foi uma pequena mancha que evoluiu, não, ela tornou-se leprosa instantaneamente. Foi um ato de maldição. Então logo surgiu na cabeça, esse cara está leproso, ele está amaldiçoado. Então além do cuidado sanitário, vamos levar o leproso para fora da cidade, tinha também essa mística, tinha também essa superstição da comunidade. Tipo, esse cara aí está em pecado, esse cara. Então o fato de um leproso ter aproximado-se de Jesus demonstra o quê? Muito mais do que somente a cura de uma enfermidade, mas a purificação do pecado.
Simbolicamente, Jesus estava demonstrando a cura de uma enfermidade, mas também a remissão de uma condição social. Aquele homem impuro agora ia experimentar uma purificação, e muito mais do que apenas a purificação do seu corpo. Ok? Então diz assim: chegando-se um leproso, rogou-lhe de joelhos. Tudo isso está no versículo 40, tá? Então o leproso chega diante de Jesus, irmãos, e ele prostra-se. A essa altura nós lemos aqui um pouco atrás que a fama de Jesus já era, né? Já não podia mais andar livremente na cidade. Ele estava lá ensinando nas sinagogas por toda a Galileia, curando enfermos, expulsando demônios. E a fama de Jesus já estava percorrendo então todas as cidades. Com certeza esse leproso ouviu falar e chega-se a Jesus então, joga-se de joelho e roga. Mateus acrescenta ainda que o leproso o adorou. Mais do que ajoelhar-se, ele rendeu-se, tá bom? E disse, chamou Jesus de Senhor. Aqui a palavra Senhor é a mesma que se usa para um rei, um magistrado ou para Deus, que é a palavra hebraica Adonai, que para nós é a palavra latina Dominus, que significa dono, né? Aquele que tem posse. Então, o Dominus, o Senhor, era somente um rei, um magistrado, um sumo sacerdote e Deus. Mas ali Jesus, um judeu comum, é chamado de Senhor pelo leproso. Isso aponta para nós que nós, como pecadores, irmãos, ao chegarmos a Jesus, precisamos render-nos de joelho, suplicantes, porque nós precisamos de um favor de Deus. Nós precisamos de um favor de Deus. O leproso precisava do quê? Da purificação da sua lepra. Você precisa do quê? Não sei, você sabe muito bem. Você precisa dessa cura, você precisa dessa purificação, você precisa dessa transformação, e você deve chegar-se àquele que pode fazer algo por você. Quem pode fazer algo por nós? Somente Deus. Ao prostrar-se, ao adorar, ao chamar Jesus de Senhor, o leproso está reconhecendo Jesus como o poderoso Filho de Deus. Ele está reconhecendo Jesus como o Messias prometido, porque o Filho de Deus é igual a Deus. Então diz assim: chega-se, prostra-se e roga-lhe, suplica. Então o pedido do leproso aqui é suplicante, irmãos. Tá? É um pedido como de quem precisa de um favor, de uma caridade. Ok? Isso nos ensina a reconhecermos a soberania de Deus. As palavras do leproso são: se queres, bem podes limpar-me. Se queres, pode limpar. Esse é o modelo de oração genuíno. Esse é o modelo de oração verdadeiro. Tiago nos diz uma certa questão a respeito dessa doutrina, que ele diz assim: não digam assim, olha, ano que vem nós vamos viajar para tal lugar e ali chegaremos, estabeleceremos, negociaremos, venderemos. Mas digam, se Deus quiser, e se vivermos para tal, então viajaremos para tal lugar, então chegaremos ali e negociaremos. Nós precisamos voltar à oração suplicante, porque nós precisamos do socorro de Deus. Mas se Deus quiser, Deus só faz aquilo que é a sua soberana vontade. Já ensinaram para mim, já ensinaram para você que Deus tem uma vontade permissiva. Olha, não é o que Deus quer, mas Ele permite que aconteça. Não faz o menor sentido aquele que é o arquiteto do universo, que sabe de todas as coisas de antemão, que na verdade sabe de tudo, desde o princípio de todas as coisas. Ele não pode não querer algo e permitir que ela aconteça. Tudo o que acontece é a soberana vontade de Deus, e é bom e cumpre um propósito de glorificação do nome dele. Quando isso acontece conosco, é Deus querendo ativamente. Deus querendo que seja assim. Por isso a oração: se queres, podes.
Então, como no caso do leproso, o que ele queria era ficar limpo da sua lepra, no seu caso é o socorro que você precisa, é a transformação que você precisa, é a purificação que você precisa, ou cura, ou seja lá o que for, a nossa oração deve ser: Senhor, se tu queres. Irmãos, o leproso suplicou. Nós vamos ler aqui mais adiante no capítulo 2, no capítulo 2 não, perdão, mas nos próximos capítulos, a cura do servo do centurião, o centurião suplicou. O próprio Jesus, que é Deus como Pai, na oração do Getsêmani, antes de ser traído e entregue à morte, ele diz assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, que era Deus, suplicou. Mas nós somos ensinados a determinar. Nós somos ensinados a decretar. Nós somos ensinados a tomar posse da bênção. Então, como o Salmo 91 diz que praga alguma chegará à minha tenda, eu tomo posse da bênção. Como o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, eu determino que eu não seja atingido. Eu decreto, eu declaro, eu profetizo e por aí vai. Isso é uma heresia, irmãos, do neoevangelicalismo que chama-se confissão positiva. Isso varia de igreja para igreja, né? Nós estamos acostumados a ouvir o camarada da televisão que ensina o determinar, mas tem outras igrejas que ensinam a profetizar. Profetiza na vida do teu irmão aí, profetiza na tua vida tal coisa, e o outro fala alguma palavra, pinça um versículo da Bíblia e fala assim para você: toma posse disso, meu irmão. Então hoje eu vou falar para você: toma posse da oração suplicante. Toma posse de dizer para Deus: Senhor, eu preciso, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode poupar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer algo por mim. Esse é o modelo. Ok? Confissão positiva, profetizar, decretar, declarar e outras coisas nesse sentido, nunca mais, irmãos. Nunca mais. E se nós ainda temos esse vício de oração, hoje precisa ficar claro para nós que não. Que a verdadeira oração reconhece a soberania de Deus de fazer ou não fazer. Versículo 21. Então Jesus, diante dessa cena, aquele homem que não só estava enfermo, mas estava considerado espiritualmente imundo na sociedade, um amaldiçoado, um maldito socialmente, alguém que, mais do que excluído por motivos sanitários, estava excluído por motivos morais, Jesus fica movido de compaixão. A coisa interessante na doutrina da humanidade de Jesus, nós sabemos que Jesus ele era totalmente Deus e era totalmente homem. Como totalmente homem, foi bebê, aprendeu a falar balbuciando, tropeçou, fez xixi na fralda, tudo que bebê qualquer um faz. Mas a doutrina que nos ensina a respeito da humanidade de Jesus, ela quer muito mais nos mostrar do que essas coisas que eu destaquei aqui. A doutrina quer mostrar que Jesus tornou-se humano a ponto de sofrer como qualquer ser humano. A ponto de ter medo como qualquer ser humano. A ponto de angustiar-se como qualquer ser humano. E também de compadecer-se. Diante dessa cena, Jesus ele, então é tomado de emoção, de sentimento de compaixão. Isso é o que Jesus nos mostra a respeito da compaixão e da misericórdia de Deus pelo homem pecador. Quando Deus criou o homem, lá no princípio, criou para que ele desfrutasse uma santidade, uma comunhão com Deus em obediência. Mas o homem voluntariamente pecou, tornou-se inimigo de Deus por um ato voluntário. Adão e Eva então condenaram toda a humanidade a essa inimizade com Deus pela desobediência. Alguém aqui nunca foi desobediente a Deus? Alguém aqui viveu desde quando nasceu sempre obedecendo a Deus? Creio que não. Então todos nós partilhamos dessa condição de separados de Deus. E Deus, movido de compaixão, envia Jesus para viver e para morrer no nosso lugar. Para ressuscitar, para que nós tivéssemos a esperança de salvação. Essa é a revelação dessa experiência de Jesus.
mover-se de compaixão. Jesus ama-te. Jesus te ama. Jesus ama a vida de cada pecador que se arrepende. Jesus ama a minha vida e a sua, dos seus familiares. Mas Ele ama, irmãos, como você ama seus próprios filhos. Ele ama com gemido. Com a mesma intensidade de gemido que há um pai que vê um filho sofrer, há em Jesus pelo pecador que vai perecendo. A palavra de Deus, Paulo nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. Qual é o gemido de dor de uma mãe que vê o filho enfermo e ela não pode fazer nada? Qual é o gemido de dor de um marido que perde a esposa que perde o marido? Qual é o gemido de dor de um filho que perde um pai ou uma mãe amada? Qual é esse gemido de dor? Mas o gemido do Espírito Santo por nós diante de Deus é ainda superior a esse, porque o gemido do Espírito Santo é inexprimível. Você pode expressar a dor de uma morte, você pode expressar a dor de uma perda, você pode expressar a dor de uma traição, mas você não pode expressar o gemido do Espírito Santo intercedendo junto a Deus por mim e por você. Jesus te ama, Deus te ama, com essa intensidade, com esse gemido. Irmãos, tudo é pela graça, tudo é em favor, tudo é pelo fator da misericórdia de Deus por nós. Jesus, versículo 41, está então ali tomado dessa compaixão e ele faz algo. Jesus estende a sua mão e toca o leproso. Aqui há uma implicação séria quanto dos céticos de algumas seitas, como por exemplo o islamismo, que nega a perfeição de Jesus, ou os judeus que negam sequer Jesus ser um profeta de Deus, que implica no que, irmãos? Jesus não poderia ser santo à mesma medida que o próprio Pai, porque nesse episódio aqui, olha aí, Jesus tocou um leproso, então ele ficou impuro de acordo com a lei de Moisés. Mas e aí? Porque Jesus tocou o leproso, ele ficou impuro de acordo com a lei? Então nós temos que entender o seguinte: eu tenho uma rocha bruta com um veio de prata, ok? Então eu vou lá, eu preciso de um pouco de cobre, eu misturo prata e cobre e eu ponho tudo isso no fogo, para o fogo purificar a prata. É a prata que contamina o fogo ou o fogo que purifica a prata? Quando eu pego água da torneira e coloco no meu filtro de barro e a água passa pela vela do filtro, é a água que contamina a vela do filtro ou a vela do filtro que purifica a água? Então, embora qualquer outro homem tocasse um leproso, tocasse um defunto, tocasse um fluxo sanguíneo, se tornasse impuro, no caso de Jesus, ele é o agente purificador. Isso põe por terra também uma outra questão. Não é tão comum, mas há casos na igreja evangélica, mas isso é mais comum próprio da religião romana, a água benta. Então você abençoa a água lá e dá para o enfermo tomar, ou salpica no canto da casa, coisa desse tipo. Mas aí, irmãos, se uma barata passar na água benta, a pessoa que crê que a água benta tem algum poder ainda tem coragem de beber? Porque de acordo com a lógica do que é purificador, a barata entrou na água benta e saiu pura. E a água continua benta e não está contaminada. É claro que não, né? Claro que se a barata entrar na água benta, você não vai poder mais tomar ela, porque é a água que ficou impura, porque a água de benta só tem o nome. Mas então aqui, Jesus ficou impuro porque tocou o leproso? Não, porque ele é o agente purificador. E é o versículo 41... Aliás, o versículo 42 depois vai nos dizer o resultado de tal atitude. Mas mais do que tocar, mais do que estender a mão para o impuro, mais do que estender com compaixão o favor por aquele que está impuro, é a declaração de Jesus. Ele diz assim: eu quero, fique limpo. Eu quero. Novamente Jesus então usa a autoridade da sua palavra. Como na questão dos demônios, como na questão do chamamento dos discípulos, como na questão do ensino de Jesus, da cura da sogra de Pedro e daquela dezena de
enfermos, agora Jesus novamente diz: fique limpo. Jesus usa a sua autoridade, então a sua palavra faz o milagre. Mas aí fica uma pergunta, irmãos: quando Deus não quer curar o enfermo? Curar o enfermo não é algo bom? Ué, a pessoa está ali enferma, sofrendo. Deus não é bom? Então quando é que Deus não quereria curar o enfermo? Quando Ele não quiser, Ele não cura. O exemplo que nós temos disso, e é sempre aquele que geralmente mais nós saltamos das páginas do Novo Testamento, é Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, que incomodava muito ele, acerca do qual ele orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Paulo, eu te salvei, está bom demais, não vou tirar o espinho da carne. E Paulo falou: por isso aprendi a gloriar-me nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Mas nós temos outro exemplo. Quem? O Timóteo. O Timóteo tinha uma gastrite, né? Problema no estômago lá. Muita acidez no estômago. E o Paulo não curou fulano aqui, Beltrano ali, até o rapazinho que caiu do parapeito da janela, Paulo ressuscitou. E por que o Paulo não pôs a mão ali no Timóteo e não falou: ó Timóteo, fique curado em nome de Jesus? Porque Deus não queria. Aí o Paulo falou: ó Timóteo, por causa da sua gastrite, toma um vinhozinho e tal, para que isso tenha um efeito analgésico. Só o efeito analgésico, hein? Nada de tomar um vinho como fala? Com fins recreativos. Só com o fim medicinal. Vinho de verdade, mas só para aliviar a dor de estômago. E aí? Deus não quis curar o Timóteo. E Deus hoje continua querendo fazer algumas coisas e outras não, porque isso é a vontade dele. Por isso nós oramos: Senhor, se tu quiseres, tu podes. E esperamos que Deus queira e faça um milagre. Essa é a autoridade de Jesus. Eu quero, fique limpo. E aquele homem, versículos 42 a 44, fica limpo. E aqui esses versículos nos ensinam o seguinte, irmãos: o mais importante é obedecer. O mais importante é obedecermos. Então Jesus toca o leproso, diz: eu quero, fique limpo, e imediatamente o leproso, a lepra o deixou. Vamos reiterar o que foi dito já no último sermão: milagre. Milagre é instantâneo. Jesus não abraçou o leproso aqui, semana que vem ele voltou curado. Jesus toca e diz: eu quero ficar limpo, e fosse o que fosse, a gangrena que fosse, a mancha que fosse, a característica externa que tivesse a lepra, deixou. Isso é um milagre. Embora nós já tenhamos dito, nós cremos em milagre. Claro que nós cremos em milagre. Nós também esperamos de Deus uma cura pela providência. Então nós cremos na providência divina. Cremos que o avanço da medicina é providencial. Cremos que Deus também faz coisas através da sua providência. Mas também cremos que Ele faz milagres. E aqui um milagre: imediatamente a lepra o deixa. E aí Jesus advertiu severamente que não conte nada a respeito do milagre. Não saia falando por aí que o Jesus de Nazaré te curou, camarada. Vai e leva ao sacerdote a oferta que Moisés determinou para testemunho. Que oferta era essa, irmãos? Então lá na lei, Deus havia estabelecido uma oferta, ok? Então a pessoa que ficasse purificada da lepra, lembra que ela estava fora da cidade, e aí ela: estou curado. Manda o levita chamar o sacerdote vem e examina ela. Foi atestada a cura dela, volta para a cidade? Não, fica mais 7 dias aí, semana que vem eu volto de novo. Se foi cura, é cura mesmo. O sacerdote voltava para a cidade, semana que vem voltava. O cara ainda estava purificado, não recaiu, então você vem. Então você vem e oferece uma oferta, um sacrifício. Se fosse pobre, você matava 2 pombinhos lá, pela purificação da lepra que você recebeu. Então Jesus estava falando para ele: é muito mais importante você obedecer o mandamento de Deus do que você ter uma experiência pessoal. É lógico que aquele leproso ficou maravilhado
muito agradecido do fato de Jesus, primeiro, não ter tido repulsa dele. Porque um leproso aproximar-se de qualquer judeu, certamente causaria repulsa em Jesus. Não! Jesus talvez transborda pelo olhar aquela compaixão do homem impuro. E mais do que isso, toca-lhe. E agora ele está curado. E ele quer contar isso para todo mundo. Mas mais importante do que contar para todo mundo, era ir fazer aquilo que Deus havia ordenado na lei. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão inflamados de um desejo de termos uma experiência, de sentirmos um arrepiozinho, ou de ouvirmos coisas maravilhosas que comovam, que nos faça chorar, cair em lágrimas. Tudo isso é válido, tudo isso é bonito, tudo isso é possível. Deus é um Deus de sentimentos, nos fez pessoas sentimentais, nos dotou de capacidade sentimental, mas muito mais importante do que isso é obedecermos a Deus. A fé genuína prova-se quando não há um sentimento de confiança, quando não há um arrepiozinho. É então que nós sabemos que estamos tendo uma experiência verdadeira com Deus. Quando tudo está normal, quando eu não me sinto emocionado, quando eu não sinto um arrepiozinho, quando eu não me comovo, mas eu sei que Deus está falando comigo na sua santa palavra, eu sei que devo praticá-la e obedecê-la. Então, isso é mais importante. Estamos abertos a toda experiência. Elas virão. Mas se elas não vierem, e nós tivermos ciência de que Deus falou conosco na sua palavra, e nós devemos obedecê-la, estamos muito mais satisfeitos. Versículo 45 encerra nos dizendo então que a fama de Jesus aumenta, né? Quando eu li esse Marcos capítulo 1 com a Sara no comecinho do ano, nós lemos o capítulo 1 tal de Marcos. Aí no final da leitura eu falei, Sara, o que você mais achou interessante aqui na leitura do capítulo 1? Ela falou assim, papai, não gostei muito desse leproso fofoqueiro aí não. Então Jesus fala assim, cara, não sai falando por aí que eu te curei. Já não estou conseguindo andar pela cidade. E ele sai e vai falar que Jesus o curou e Jesus já não tinha mais sossego. Antes ele não tinha sossego em Cafarnaum. Agora ele não tinha sossego em Cafarnaum e nenhuma outra cidade vizinha e era obrigado a ficar no deserto. Deserto aqui, irmãos, não é aquele deserto igual o deserto do Saara, né? Areia para todo lado. Deserto é apenas a palavra para expressar que é um lugar que não tinha ninguém. Tá? Podia ter uma árvore lá, água nesse lugar. Lugar solitário. Então Jesus estava lá num lugar solitário, num lugar deserto. Por quê? Porque o leproso fofoqueiro saiu falando de Jesus e ele já não conseguia mais entrar na cidade. A fama dele ficou muita, né? E já tinha um monte de selfie dos doentes com Jesus sendo publicado no Facebook. E já tinham criado até um meme com Jesus. E já tinha se tornado viral o vídeo do leproso contando testemunho. E Jesus já não tinha mais sossego. Que isso tudo nos ensina, irmãos? Né? Como que nós podemos aplicar essa passagem em nós? Da mesma maneira que o leproso ali estava impuro cerimonialmente, religiosamente impuro, o pecado em nós nos torna impuros diante de Deus. Aquele símbolo de impureza, e muito embora não fosse algo que a palavra tivesse decretado, que olha, o leproso é amaldiçoado, não há isso na palavra, mas aquele significado que a lepra carregava com si aponta para nós. Nós éramos espiritualmente leprosos. Nós estávamos espiritualmente impuros. Deus moveu-se de íntima compaixão por nós. Deus nos amou com sentimento. Deus nos tocou, nos purificou, nos tornou limpos para que nós obedecêssemos. E também tivéssemos um testemunho, mas obedecêssemos. Jesus nos tocou. Jesus nos limpou da nossa imundícia. Irmãos, segunda coisa que nós aprendemos aqui, a oração suplicante, a oração rogando, implorando. Não interessa que o pregador da televisão falou que você não pode implorar o favor de Deus.
porque a coisa já foi dada, você só tem que tomar posse. Na Bíblia, todo mundo implora. Na Bíblia, todo mundo suplica. Por quê? Porque eu não posso fazer nada por mim mesmo. Porque eu não posso resolver o meu problema. E tem um Deus que pode, mas com o qual eu não tenho crédito nenhum. Tudo vem da graça. Tudo é o seu favor imerecido. A súplica, a oração suplicante, a oração com humildade, reconhecendo a soberania de Deus em atender o nosso pedido. E o coração pronto para ouvir um não de Deus. Nós queremos ouvir um sim, Senhor, mas se nós ouvirmos um não, como Paulo aprendeu, nós também aprenderemos a nos gloriar nas fraquezas. E, finalmente, só para nós ratificarmos, mais importante de tudo, irmãos, do que termos um milagre e divulgarmos e testemunharmos coisas maravilhosas, de ter uma experiência pessoal com Deus e coisas fenomenais, é termos um testemunho de obediência ao preceito bíblico. Obedecermos a palavra de Deus. Que nós possamos, assim como esse leproso, sermos tocados por Jesus, purificados da nossa imundícia e possamos, diferente do que o leproso fez, sermos obedientes ao mandamento de Deus muito mais do que o êxtase da nossa experiência pessoal. Amém. Coloque em pé para nós orarmos e agradecermos o Senhor.